Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudo do Livro dos Espíritos. Estamos lá no livro 2, capítulo 9, na intervenção dos espíritos no mundo corporal. Hoje nós vamos terminar este capítulo aqui. Vamos entrar aqui no subtítulo Poder Oculto, Talismãs, Feiticeiros. Vamos falar sobre esses assuntos. E continuamos aqui na questão número 551. Este é o nosso vídeo de número 110. Se você quer assistir desde o começo dos estudos do Livro dos Espíritos, é só voltar lá no primeiro vídeo na playlist, tá? 551. Pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito que lhe é devotado, fazer mal ao seu próximo? E ele diz, não, Deus não o permitiria. Ele é bem direto, ó. Não, Deus não o permitiria. Questão 552. Que pensar da crença no poder que teriam certas pessoas de lançar a sorte? E ele diz, certas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer um mau uso se seu próprio espírito é mau. E nesse caso, elas podem ser secundadas por outros maus espíritos. Mas não acrediteis nesse pretendido poder mágico que não existe senão na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que mencionam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Vejam que ele fala aqui, muitas pessoas devem estar se perguntando agora, olha, um homem mau com a ajuda de um espírito fazer mal ao próximo, ele disse que não, que Deus não permite. Não, Deus não permite, Deus não dá licença para essas pessoas e espíritos fazerem mal a outras pessoas encarnadas. Muita gente vai dizer assim, Anderson, mas tem casos que os espíritos vão lá e tentam prejudicar? Tentam, mas isso só acontece, gente, só acontece quando aquelas pessoas estão num campo vibracional negativo, por causa delas. Deus não permite que aconteça com pessoas que estão praticando o bem, que estão fazendo a caridade, que estão em uma, digamos assim, uma linha reta na vida, né? Mas pessoas que estão também no mal acabam sendo influenciados por espíritos negativos. E existe um outro parâmetro que nós temos que ter muita consciência disso, que nenhum espírito influencia você e você é obrigado a realizar o que ele quer. Ninguém é obrigado. A gente aceita, se quiser, a influência, a sugestão, a energia, todas essas coisas. Até esses poderes magnéticos que ele fala aqui, né? Essas capacidades. Então, é você quem aceita com o seu próprio ego, a sua personalidade, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, tá? Questão 553. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Fórmulas e práticas que ele diz, né? Feitiço, né? E ele diz aqui, o efeito de torná-las ridículas se são de boa fé. Caso contrário, são patifes que merecem um castigo. Todas as fórmulas são enganosas. Todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha ação sobre sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Olha que importante que ele fala só nessa resposta aqui. Não existe talismã que atrai espírito, não existe sinal, não existe mágica, não existe receita, não existe feitiço. Tudo isso é simbólico, tudo isso é símbolo. Porque, na verdade, todas essas capacidades estão aqui na nossa mente. É a nossa mente que atrai, é a nossa mente que ordena, que coordena, que emite, né? Seja a bênção ou a maldição, sai da nossa cabeça, né? E não de símbolos, tá? E ele faz uma pergunta anexa aqui. Certos espíritos não têm, eles mesmos, algumas vezes, ditado fórmulas cabalísticas? Tá? E ele responde que sim, tendes espíritos que vos indicam sinais, palavras bizarras que vos prescrevem certos atos, mas com a ajuda dos quais fazeis o que chamais de conjuração. Mas estejais bem seguros que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credulidade. Então vejam que ele dá exemplo aqui que na verdade são espíritos que estão se aproveitando das pessoas que acreditam em feitiços, trabalhos, símbolos, né? Envolvem tudo isso numa cultura e crenças
E aí, o problema da crença e da cultura não é a pessoa cultivar esses símbolos, é quando a pessoa acredita que o símbolo supera a sua mente, supera o seu desejo, o seu potencial, tá? Então não é um defeito, nenhum problema para ninguém ter um símbolo em casa, cabalístico, uma coisa que ela goste daquela cultura, que ache interessante ter seja um cristal, um pé de coelho, uma figa, um crucifixo, uma mandala. Nada disso é problema você ter. A questão é que quando você acredita que tudo isso sobrepõe a sua vontade, que os objetos vão fazer em lugar, no seu lugar, o que você deveria fazer, tá? Questão 554. Aquele que errado ou certo, tem confiança no que chama virtude de um talismã, não pode por essa confiança mesma atrair um espírito, porque então é o pensamento que age. O talismã não é senão um sinal que ajuda a dirigir, olha o que ele está falando aqui, dirigir o pensamento? Olha o que o espírito responde, é verdade. Mas a natureza do espírito atraído depende da natureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é raro que aquele que é tão simples para crer na virtude de um talismã não tenha objetivo mais material que moral. Em todos os casos, isso anuncia uma baixeza, uma fraqueza de ideias que expõem os espíritos imperfeitos e zombeteiros. Então, normalmente, quando as pessoas apelam para talismãs, geralmente é porque não é um desejo espiritual, mas sim algo material que ela quer. E quando se trata de nós utilizarmos de espiritualidade para galgarmos coisas materiais, não é um espírito de luz que vai vir visitar você para lhe ajudar, né? Normalmente são espíritos mais baixos. E ele sim confirma aqui que quando nós utilizamos de um talismã e com o potencial mental nós focamos nisso, usamos ele como uma muleta psicológica, né? Para nós lembrarmos do que nós queremos, aí sim, não é o talismã que está funcionando, mas a nossa mente canalizando através de algo. Então ele disse que isso realmente pode acontecer. Mas, vejam, fazendo até um parênteses aqui, lembrando, se nós podemos só com a mente, por que nós queremos um objeto? Né? E se o nosso desejo é mais espiritual que material, para que ter um objeto? Questão 555. Que sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? E ele responde, aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, de boa fé, quando de boa fé, dotadas de certas faculdades, como força magnética ou segunda vista. Então, como eles fazem coisas que não compreendeis, os acreditais dotadas de uma força sobrenatural. Vossos sábios, frequentemente não passaram por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes? Aí tem uma consideração de Kardec aqui. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma multidão de fenômenos sobre os quais a ignorância bordou uma infinidade de fábulas, onde os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento claro dessas duas ciências que, por assim dizer, são apenas uma, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa. É o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque mostra que é possível e o que é impossível, o que está nas leis naturais e o que é uma crença ridícula. Então ele está exemplificando que muitas vezes o fato de nós não conhecermos algo faz parecer que aquilo é sobrenatural. Então, se alguma coisa acontece, a gente, por não saber que existe uma lei da física, uma lei da química, ou até uma lei que provém aqui do que Kardec relata, né, no Livro dos Espíritos, a gente acredita que algo é além do natural, que é místico. Mas, na verdade, existem regras atrás daquilo ali. Se nós estudarmos, vamos ver que não tem nada de sobrenatural. Então, vejam que isso, muitas pessoas tratam a doutrina espírita como uma religião, ou às vezes coisas místicas, mas não tem nada de místico, né? Questão 556. Certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque? Kardec fez uma pergunta bem direta. E ele responde, a força magnética pode ir até aí quando secundada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos ajudam. Mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas
por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso desconfiar-se também das narrações interesseiras da parte de pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. Então aqui o Espírito de Verdade está sendo bem cético quanto a essa quantidade de pessoas que curam que existem, né? Que nós temos que ter bastante cuidado, porque existem sim, como ele diz aqui, pessoas dotadas de força magnética que têm pureza de sentimentos e curam, mas tem aqueles que estão lá pelo interesse e tem aqueles que estão vendo só, acreditando que é algo maravilhoso onde não existe nada, que estão tão desejosos que haja algo além, uma cura, que às vezes acabam fantasiando, tá? E aí, para finalizar esse capítulo, tem um subtítulo chamado Bênçãos e Maldições, que só tem uma pergunta, que é a 557. E ele faz a seguinte pergunta: a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles que são o seu objeto? Muitas pessoas perguntam isso aí, Anderson, maldição funciona, né? E ele diz o seguinte: Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria, mas essa influência não ocorre senão pela vontade de Deus e como acréscimo de prova para aquele que é dela objeto. De resto, o mais frequentemente se maldizem os maus e se bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência do caminho da justiça. Ela não atinge o maldito senão se é mau. Tá? Olha o que ele diz aqui, ó. A maldição não atinge o maldito senão se é mau. Ou seja, se ele é mau, a maldição atinge. Se ele é uma pessoa boa, não atinge. E sua proteção não cobre senão aquele que a merece. Então vejam que o nosso padrão vibratório, ele diz muito sobre o que nos atinge ou não atinge. Qual é o seu padrão vibratório? Você pratica o mal? Você faz muitas coisas erradas? Tem pensamentos maus? Você tem um padrão vibratório muito baixo porque você está sempre se envolvendo em vibrações baixas? Então, possivelmente, pensamentos maus em relação a você podem lhe atingir mais facilmente do que pensamentos bons, tá? Então vejam que tudo é um mundo vibratório, onde nós queremos nos envolver, no que nós acreditamos, no que nós estudamos para clarear a nossa mente e tirar desse campo do místico. Então, meus amigos, espero que tenham gostado de mais esse estudo do Livro dos Espíritos. No próximo vamos começar aí o capítulo 10, que é Ocupações e Missões dos Espíritos, lá na questão número 558. Então, até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.